Olá, tudo bem? Pessoal, vamos falar sobre o XAMPP. O XAMPP, ele é um software utilizado para a gente emular duas situações na nossa máquina. A primeira é um servidor Apache e a segunda é o servidor MySQL. Então, após abrir o XAMPP, basicamente a gente vai clicar em Start no Apache, que é um servidor web. Então, a partir desse momento, o computador se tornou um servidor web, né, com esse serviço rodando aqui dentro do Windows ou de qualquer outro sistema, né? E quando eu dou Start no MySQL, também foi iniciado um servidor, né, e um serviço MySQL aqui na minha própria máquina que eu posso acessar aqui através do localhost, né, acessar na minha própria máquina. E aí, para a gente fazer as devidas manutenções aqui no MySQL, a gente vai clicar nesse botão admin e a gente vai abrir a administração do banco de dados MySQL através de uma ferramenta que é a ferramenta do phpMyAdmin, muito comum na maioria dos servidores aí que a gente vê na web. Clicando em banco de dados, a gente vai poder criar um novo banco de dados aqui, que é a nossa função. Do lado esquerdo, a gente tem aqui o menu com diversos bancos de dados já criados e alguns de exemplo que já vem aqui quando a gente instala o XAMPP. Então, clicando aqui em banco de dados ou em novo, que vai cair nessa mesma tela, a gente vai digitar aqui o nome do nosso banco de dados. Então, vou pôr aqui banco de dados IoT. O nome você pode criar o que for mais conveniente para a situação. Clicando em criar, ele já propõe aqui que a gente crie uma nova tabela, né? Porque sempre o banco de dados vai ter uma tabela ou várias tabelas. Então aqui a gente pode, na verdade, criar quantas tabelas a gente precisar, né? Não precisa ter dó de fazer tabela. Então aqui eu vou criar uma tabela que vai ser a tabela dados do sensor. Então, essa tabela dados do sensor, vamos supor que a gente vai armazenar aí temperatura dos cômodos de uma residência ou de um comércio. Então aqui, quando a gente digita e clica ali em criar, agora a gente tem que definir os campos que essa tabela vai possuir. O primeiro campo é sempre o ID, né, um padrão isso aqui. A gente tem que ter uma chave primária, que é um campo que nunca se repete, né, para uma tabela não ter conflito. E sempre, né, eu aconselho colocar aqui ID, vir aqui e marcar essa caixinha do auto-incremente aqui no lado direito da tela. Né? A gente marca essa caixinha auto-incremente para ela virar uma primary, que é uma chave primária, que é um campo que nunca pode se repetir, nunca pode estar em branco. Então ela garante aí a estrutura da tabela. Depois disso a gente vai definir vários campos que a gente precisar gravar. Então a gente pode precisar de poucos campos, muitos campos, depende da tabela. Então nesse caso aqui a gente vai armazenar aqui a temperatura. E aí eu vou definir o tipo de dados. O tipo de dados, int, é número. Né? Varchar é texto. Então no caso temperatura é número. Se eu quiser armazenar uma temperatura com casas decimais, por exemplo, 25,2 graus, né, eu vou usar um decimal. Mas aqui a gente vai usar a temperatura em números inteiros. Né? Então, 21, 22, 30 graus. Então tá pronto. Né? Já criei aqui o campo temperatura. Vou criar agora também o campo que eu vou chamar aqui de local, né, do sensor. Então o local do sensor vai ser um texto. Por exemplo, sala, cozinha, banheiro. Então o tipo é varchar.
É uma variável de caracteres, vamos falar assim. E aqui eu tenho que definir o tamanho dele. Então eu vou colocar aqui 255, por exemplo. 255, né? Vai ficar aqui o tamanho máximo dessa string. Então eu posso guardar aqui de uma letra até 255 letras. E para finalizar, então, só preciso disso, vou clicar em salvar. O banco de dados está salvo, a tabela está criada. Então, agora eu tenho lá o banco de dados IoT aqui no menu e numa hierarquia inferior eu tenho aqui dados do sensor. Esses dados do sensor, né, que é a nossa tabela, tem esses três campos: ID, temperatura, local do sensor. Então agora a gente vai inserir dados. A gente pode inserir dados, né, utilizando o SQL, um comando insert, que é o comando, inclusive, que o PHP vai enviar, né, que quando o PHP vai fazer a gravação dos dados, né, que ele receber lá do nosso ESP32, usando um comando desse. Esse comando é muito importante que a gente entenda ele. Então a estrutura desse comando, né, ela é formada com o comando insert into. Então, insert into, padrão, sempre tem que ter. Logo após o nome da tabela. Em seguida, entre parênteses, os campos da tabela separados por vírgula. Fecha o parênteses. A palavra values, que são os valores agora. E aqui os valores também separados por vírgula. Então, um detalhe interessante é que a gente precisa remover o ID. Porque o ID eu determinei que ele é auto-incremente. Então ele vai se auto-incrementar sozinho. Eu não posso passar um valor para ele se ele é um auto-incremento. Então eu preciso retirar aqui os valores. Para fazer um teste de inserção de dados aqui, a gente pode realizar da seguinte maneira. Eu tenho a temperatura, o local do sensor. Então aqui primeiro é a temperatura. Vamos imaginar a temperatura aqui, 25 graus. E o local do sensor, sala. Então agora a gente já tem o comando pronto, né, preparado para poder ser executado. E aí, vamos clicar aqui no botão executar. E ele retorna a nossa resposta, né? Uma linha foi inserida com esse comando. A gente pode, na verdade, voltar no SQL, né, colar ele e trocar o valor. Agora é 23 graus na cozinha. E aí, vamos clicar no botão executar. Foi executado. E aí eu vou lá no SQL agora e posso executar o comando select, que é esse comando padrão que já vem aqui. É só clicar em SQL, clica em executar. Aqui, né, a gente já pode observar aqui os dados que foram adicionados. Temperatura, 25 graus sala, primeiro registro. O 2, né, seria o segundo registro, 23, cozinha. A gente já tem os dados inseridos. E é isso que vai acontecer. Quando o PHP receber os dados do sensor, ele vai aplicar um comando insert que vai atribuir. E quando a gente quiser também exibir esses dados com o PHP, a gente vai usar o comando select, que é esse comando aqui, né, bem comum, que também faz parte do curso. A estrutura do select, comentando aqui, é select, asterisco, quer dizer tudo da tabela, todos os dados da tabela, from a tabela, então de qual tabela eu quero, né, nesse caso dados de sensor, e aqui a cláusula where, que é o filtro que a gente pode usar, né,
utilizando SQL aí. Então, você pode filtrar o maior valor, né, o menor, um nome específico, um ID específico. Nesse caso, o AR1, né, é porque 1 é true, né? Então, o AR1 quer dizer vai pegar tudo também. Então, executando, a gente tem o resultado de todos os dados da tabela. É isso aí. Muito obrigado, pessoal. Qualquer dúvida, pode postar no fórum que a gente dá continuidade.